Ação novamente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos falando sobre as chaves para a vida. E aí, quem não assistiu, ficou gravado lá no canal. Abaixo dessa live eu vou colocar lá o link para vocês acessarem. Já foram mais de 8 chaves para que você possa realmente aplicar em sua vida. Que chaves são essas? São habilidades, são estratégias que já está disponível e que muitas vezes a gente não usa na nossa vida. E muitos dos nossos problemas, eu te garanto assim com toda certeza, estão relacionados a essa falta de habilidade, a essa falta de um hábito novo, uma técnica, uma estratégia nova para conseguir vencer aí tantos desafios, tantos obstáculos que nós enfrentamos durante a vida. Então, sem mais delongas, quem não assistiu, as chaves ficaram gravadas, vale a pena você ver uma por uma, vai trazer uma clareza maior aí para você começar a aplicar agora em 2022, para que esse ano realmente termine de forma diferente. E se você olha e fala assim, ah não, já finalizou o ano, ainda faltam 25 dias. E nós te convidamos a fazer a diferença nesses 25, a fazer um dia, se produzir por uma semana o que você não conseguiu fazer em 22. Você tem a oportunidade de aproveitar agora e fazer nesse finalzinho, finalizar esse 22 com chave de ouro. Até dia 31 nós iremos finalizar todas as chaves. Hoje nós iremos falar sobre o IVP e também network. Já ouviu falar sobre esses termos? É familiar para você? O primeiro deles, IVP. E aí você fala, gente, eu nunca vi esse termo, mas foi um termo criado que significa índice de viração própria. O que é isso? Me explica melhor. Quem é você diante do caos? Quem é você diante dos problemas? Como que você reage? Como que você busca a solução? Será que você é aquela pessoa que desespera e não vê saída e aí que o problema se alastra? Ou você é aquela pessoa que respira fundo, vai para cima e faz realmente acontecer? Nós iremos ver aqui, iniciando a falar sobre isso com embasamento bíblico. Em Juízes 16, 29 e 30 fala assim: Então Sansão forçou as suas colunas, as duas colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra. E ele falou assim, que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E eu te pergunto, quem não conhece a história de Sansão, eu vou falar aqui em pouquíssimas palavras, só para te contextualizar. Ele foi um homem em Israel, um nazireu, ele tinha toda a força, ele foi enviado realmente por Deus para defender os israelitas, né? Então os filisteus, os inimigos, temiam muito, porque ele era um homem que tinha força de vários homens, né? E ele era invencível. E aí, através de Dalila, uma mulher que ele acabou se encantando, fazia parte dos inimigos dos filisteus, ela descobriu o segredo dele. Ele não poderia contar, mas encantado com a beleza dela, ele acabou que contou. Então ele foi preso, furaram os olhos dele. Então, se vingaram dele da pior forma, aprisionaram, e aí trouxeram ele para fazer esse espetáculo, né, para mostrar para o povo que ele não tinha força e tudo. E na última hora, ele pediu força para Deus, empurrou essas colunas veio a desabar e o templo caiu e matou mais pessoas na sua morte do que durante a sua vida. Essa é a história de Sansão. Ok, mas o que isso tem a ver com viração própria? Tudo a ver. Em momento de caos, ele poderia estar ali desesperado, chorando. Ai, meu Deus, o que aconteceu com minha vida? Lastimando, reclamando. E nada ser feito. Mas Sansão, ele decidiu pensar em algo diferente. O que ele poderia resolver naquele problema? O que ele poderia fazer, mesmo que lhe custou a vida, mas que transformasse aquela realidade? O que isso tem a ver na sua vida? Quantos problemas a gente passa durante a nossa existência? Quantas dificuldades, quantos conflitos? E aí você hoje tem a oportunidade, através do IVP,
Se você era essa pessoa que até hoje olhava para o problema, sentava, chorava, lastimava, meu Deus, por que que fulano fez isso? Por que que isso aconteceu? Está na hora de virar essa página. Comece a olhar para o problema de forma diferente. Ó, a partir de hoje eu tenho esse problema? Ok, tudo bem, aconteceu, tá tudo certo. Só que o que que eu posso fazer para melhorar isso aí? Foi meu casamento? Foi desfeito? Ok, eu errei até hoje, mas a partir de hoje eu sou o responsável em trazer a solução para isso. Esse IVP, gente, ele traz essa conscientização, essa habilidade do ser humano parar de se vitimizar, parar de se contentar com pouco e parar de olhar para os problemas e falar assim, ah, mas está normal, acontece com todo mundo. Chega, você não é todo mundo. Se você decidir hoje ser alguém diferente, partir para ação e em cada problema que surgir na sua vida, você buscar uma solução ao invés de desesperar, nós temos certeza absoluta que os seus resultados serão totalmente diferentes a partir de hoje. Sim. E trazendo numa linguagem popular, talvez até aqui, Liz, em minha região, a gente costuma falar, né, que o, o IVP, você é uma pessoa correria. É você não se abate com qualquer circunstância. Você passa por diversas dificuldades, principalmente financeira. E diante daquela dificuldade, você não se abate. Você vai procurar de alguma maneira algo para para lhe sustentar. E como Luiz falou, trouxe embasamento bíblico e é de onde nós nos embasamos e tiramos o nosso estilo de vida. Eu gosto de trazer relato dos hebreus quando saíram do Egito, a caminho da Terra Prometida, quando eles entraram no deserto. E por não entender esse conceito, eles só ficavam murmurando diante das dificuldades que vinham no percurso. Porque eles já sabiam o destino deles, eles já sabiam para onde ele ia, porque eles tinham uma pessoa os orientando. Só que, diante das dificuldades, eles não eram correria, eles não tinham o IVP, e aí ficavam reclamando, murmurando, e aí, por ficar reclamando e murmurando, sendo que diariamente a Bíblia diz que eles tinham uma provisão. O maná caiu, eles andaram 40 anos, e as sandálias em suas vestes não desgastaram, mas diante das dificuldades eles não faziam uma correria, eles reclamavam. E o que aconteceu? Por tanto reclamar, ficavam rodando no deserto, e aí ficaram 40 anos. E aí eu trago uma comparação de Jesus, que tinha o IVP. Também foi para o deserto, foi tentado no deserto. Ele sabia o propósito dele. Ele só passou 40 dias. E todas as dificuldades que ele passou e foi tentado, ele sempre tinha uma palavra para se livrar e sair das tentações. E você vai ficar reclamando ou vai aplicar o IVP? Vai ser o correria em sua vida. Vai resolver as situações a qual aparece ao seu caminho. Fica essa dica. Trabalhe, veja sempre as analogias que fica até mais fácil para você aplicar em sua vida. Então, o IVP é isso. É você estar sendo a correria, não medir dificuldades em momentos de adversidade. E tem um texto, Liz, em Lucas 15, 18, que ele diz, né? Lucas, capítulo 15, versículos 16 ao 18. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Isso é um IVP. Isso é uma correria. Ele errou e se viu diante de uma circunstância muito adversa. Só que acontece, além do IVP aqui, a gente vê outros conceitos. Ele vai quebrar o orgulho, porque ele errou contra o pai.
mas só que ele caiu em si e aí decidiu voltar atrás para refazer toda a base, reparar o erro para continuar. Então, esse é um conceito, é o que ficou bem claro para mim nesse sentido. E o que você Alex, poderia aí, mais de acrescentar tudo que nisso? você falou, explicou muito claro, esse IVP, essa responsabilização, essa pessoa que realmente faz acontecer, principalmente no momento do caos. Porque é fácil, gente, agir, tá tudo normal, tudo dentro da rotina, eu vou lá e faço. Mas quando dá tudo errado, o que, que eu vou fazer? E aí nós falamos sobre a pessoa parar de se vitimizar, de chorar, olhar para a situação e falar, não, eu vou resolver. Ser autorresponsável. Nossa, se o problema aconteceu comigo, se o problema é com a minha família, ou se o problema é com a minha saúde, eu vou resolver. Eu não vou chorar. Aquela história que você falou lá, do pessoal da sua mãe, né, que citou um exemplo muito triste, e muitos aí, gente, que estão morrendo de câncer, e quantas outras doenças. A pessoa, ela sabe da notícia e eu tô com esse problema, ao invés de buscar a cura, não, eu vou conseguir, colocar na mente, eu consigo, eu vou para cima. A pessoa já vai para a cama e fala, não, não é para mim, eu não consigo. E realmente, o que a gente coloca aqui, aí a gente coloca aqui na mente, aí começa a sentir e começa a agir daquela maneira e realmente acontece. Então, nesse IVP, a gente te convida. A gente te convida a quê? Olhar para o problema, não se vitimizar. Eu consigo, eu posso resolver. E como a Alex falou aí, muitas vezes eu preciso voltar atrás. Olha essa história. Muitas vezes é uma separação de casamento, muitas vezes é um negócio que foi desfeito, alguma coisa assim. E eu olho para mim e vejo que se eu voltar atrás, se eu passar por cima do meu orgulho, eu consigo reverter as coisas. Quantas vezes, gente, a gente leva um erro. Ah, mas eu errei, deixa pra lá. Não, se você está dirigindo um carro e você saiu da estrada, para ali, respira fundo, vê o que pode melhorar ali, se houve dano ou não, e volta para a estrada. Volta para a rota. Não quer dizer que errou, que você saiu, que você vai de Belo Horizonte a São Paulo fora da estrada. Não tem possibilidade. Como é que vai ficar a sua vida? Se você persistir no erro, então volta atrás, esquece o orgulho e corrige a rota. Então esses são dois pontos assim muito interessantes. E outra questão, saindo um pouquinho disso aí e falando ainda sobre o IVP, como é que eu vou ser alguém que me vira em qualquer situação, que consigo resolver? Eu preciso de conhecimento também. Comece a examinar a natureza, olhar como que comporta, tecnologia, busca conhecimento. Porque eu não vou conseguir uma solução em meio a um problema, em meio a um caos, se eu não tenho nem noção de nada, né? Então, assim, seja essa pessoa autêntica que busca conhecimento, que busca se informar, procure pessoas que agem dessa maneira. Também, pessoas que se viram em meio a situações, comece a modelar. E aí a gente achou tão interessante, mas eu não sei quem é essa pessoa que faz assim. Olha na internet, gente. Hoje a gente tem tudo na palma da mão aí, as informações. E tem vários casos aí, cases de sucesso. Lembra do fundador da Honda? Quantas coisas aconteceram? Aquele cara era para ter desistido no início. Primeira Guerra nossa, catástrofe da natureza, tudo destruía a empresa dele e tudo mais, dava tudo errado. E ele respirava fundo, não ficava chorando. Meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Respirava fundo, ia para cima, buscava conhecimento, o que eu posso fazer melhor, o que eu errei dessa vez. Então, isso é IVP. É você se responsabilizar, você partir para cima, você buscar conhecimento e realmente fazer acontecer. Uhum. Entrando nisso rapidamente no conceito de modelagem. Modelar analisar o conceito, atitudes positivas e negativas de uma pessoa e atrair, né, como diz a Bíblia, obter, eita, as palavras já estão fugindo. Isso. Consumam o que é tudo e o que é bom. E um código, Luiz, que eu peguei de modelagem é o seguinte: cuidado, as pessoas que você vai modelar, você vai modelar muitas, vai reter o que é bom. Mas vai ter pessoas que você vai gostar muito de modelar, que você pode viver um escravo de conteúdo dessa pessoa. Então a gente tem que ter cuidado e estipular datas para estar modelando e sair. Porque senão você vai terminar vivendo, sendo um escravo
de conteúdo dessa pessoa e você não aplica o que era para você só pegar e aplicar em sua vida, e aí fica num ciclo que você gosta daqueles conteúdos, não aplica e depois fica se questionando, pô, se tá dando certo com essa pessoa que eu modelo, por que não tá dando comigo? Não tá dando, amigo, é porque você, amiga, é porque você não está aplicando. Sim. E a gente estava conversando em off sobre isso. E em nossas vidas estava acontecendo isso. Porque nós fazemos uma mentoria com uma pessoa e estávamos só o quê? Consumindo, consumindo, consumindo. Sendo que o próprio mentor falava, vá e aplique. Simplesmente a parábola dos talentos. O Senhor, e o que mais multiplicou o talento foi o que pegou e de imediato foi. Só que se ficar só consumindo, a gente vai ser aquele que enterrou o primeiro talento. Vai ser o servo mau. Então, fica a dica. Se você vai modelar alguém, estipule um tempo. E de preferência, tudo que você receber, tente aplicar de imediato. Que você vai ver a transformação que vai acontecer em sua vida. E você vai ter os resultados parecidos ou até melhor que a pessoa que você modelou teve. Sim, com certeza. E é poderoso isso. É muito. Você tem algo mais a acrescentar? Já passamos para o network que você já iniciou. A gente, com essa fala, e a gente já parte para o network, que é algo assim poderoso. Você quer começar aí falando, Alex? O motivo de hoje estarmos fazendo essa live é um fruto de um networking. Né? E o que é network, traduzindo para a gente, né? É uma rede de trabalho. E como vai funcionar essa rede de trabalho? O que aprendemos, e eu vejo que é muito coerente, é uma rede que se autoalimenta, ok? Mas para que essa rede venha se autoalimentar, você tem que ser uma pessoa, chegar até uma pessoa que você tem, entre aspas, interesse de extrair algo, você primeiro tem que ter uma contrapartida. Porque não adianta. E uma coisa que aqui não é para eu estar me exaltando, mas trazendo exemplos, eu gosto muito de ajudar pessoas, principalmente pessoas carentes. E na rua, quando para pedir ajuda, eu sempre trago esse conceito, Liz, de ela não chegar pedindo, Sim. mas sim oferecer algo primeiro. Porque, independente do nível social da pessoa, ela pode ter muito monetariamente, mas se ela for escassa, for pobre de mentalidade, pobre de alma, de espírito, ela vai tratar aquela pessoa que está precisando do mínimo material. Então, se a pessoa souber, primeiramente, chegar oferecendo, que é o primeiro conceito do network, você primeiro dá, e o que você puder dar, saia, ofereça, ofereça, ofereça. Porque vai chegar um momento que quando você precisar, a pessoa vai ficar tão constrangida de tanto receber, que ela vai lhe oferecer. Então, vai ser algo que vai estar sempre se retroalimentando. É muito bom esse conceito, hoje eu aplico muito em minha vida, e eu vejo muitos resultados. Por quê? Aí a gente vai para a Bíblia. É um princípio da semeadora. Você vai estar plantando nessa rede de trabalho. Você vai plantar, plantar, plantar. Ou nesta pessoa, vai plantar, plantar, plantar. Vai chegar um momento que a colheita vai vir sem você mesmo esperar. Porque é uma lei que vem do Senhor e não falha. Princípios não falham. E o que você pode olhando aí, com embasamento na Bíblia, nós temos Romanos 15:14, que fala assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então, quando a gente lê esse versículo aqui da Bíblia, o que a gente consegue entender? A instrução, a bondade e instrução que existe aí nesse relacionamento entre esses irmãos. E eles conseguem aconselhar-se uns com os outros.
Então, como a Alex já falou, essa questão do network, dessa conexão, você precisa ter essa gentileza, né? Para chegar em alguém, para se conectar. E nós estamos falando aí durante todas as chaves, ser alguém empático, olhar para as pessoas com amor, deixar de olhar para as pessoas apenas com interesse, como ele citou o exemplo. Não, aqui é conexão, network é conexão. Você disse, é comprovado cientificamente, 85% dos resultados que você não tem hoje está com outras pessoas, que você precisa se conectar para você conseguir realmente alcançar esses objetivos, esses resultados. Apenas 15% é o seu conhecimento e a sua habilidade. Gente, olha que complicado isso aí. E que maravilhoso ao mesmo tempo. Complicado porque não se conecta. Imagina todo o esforço de você, quem está aí nesse autoconhecimento, nesse desenvolvimento, a gente acorda de madrugada, estuda longas horas, treina habilidades, e tudo isso é só 15%. O que eu preciso a partir de agora? Eu preciso melhorar como ser humano para mim conseguir fazer essa conexão. Porque também, Alex, a gente precisa estar muito atento. Não é apenas chegar em pessoas, eu preciso disso. Não, você não pode se mostrar como interesseira. Você tem que ser um ser humano realmente diferente. Ter amor, empatia. O doar tem que vir primeiro, como você disse, né? Para que haja essa conexão. Para que haja realmente essa troca. Precisa haver a troca. Você vai conseguir um resultado muito mais rápido, dependendo da conexão que você fizer, mas você também precisa proporcionar para aquela pessoa. Então, network é isso. Network é trazer essa clareza. Tem que ser um ganha-ganha, diferente do que nós estamos acostumados aí no mundo, né? Aproxima de alguém apenas para pegar ali o que ela tem, apenas para receber benefícios. Não é assim que funciona, gente. Por mais que alguém que você vai conectar, ele está num nível muito acima do seu, porque se o objetivo é esse, né, trazer, alavancar seus resultados, você tem sempre algo a oferecer para essa pessoa. Então, assim, o network, ele começa com essa melhoria como ser humano. É ser empático, paciente, é ser alguém que ame realmente as pessoas, ame esse relacionamento. Então, o network, ele vai bem além disso aí. E um dos bloqueios no coach, a gente identifica assim, um bloqueio para que não ocorra esse network, chama-se timidez. Tem o orgulho também, a prepotência, achar que você já é bom o suficiente, que você não precisa de outras pessoas, você não querer incomodar as outras pessoas. E eu posso falar para vocês assim que durante minha vida inteira eu tive dificuldade absurda de network, porque eu sempre fui no passado muito tímida, não queria incomodar as pessoas, eu achava que era vergonhoso ficar pedindo ajuda, me ajuda, não é me ajuda. Existe toda uma técnica, né, como nós estamos falando. Você cresce a ponto de oferecer e receber em troca. Verdade. E eu também, Elisa, era muito tímido. Mas a gente hoje já tem uma noção do motivo. Bloqueios no passado, que foram gerados do 1 aos 7 anos. Mas graças a Deus liberamos isso. E trazendo outro embasamento bíblico. João, eu estava vendo o texto aqui, até li essa passagem, mas em Lucas. Lucas ou foi Marcos ontem? João 19:38. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. José de Arimateia era um homem muito bem sucedido da época. E você vê, na passagem de Jesus, Sim. ele não é citado em momento algum. Mas Jesus plantou muito. Né? E às vezes, Elis, olha uma coisa que está me vindo aqui, é o seguinte. Aí já vai ser suposições. A mente trabalha, né? Talvez, mas a Bíblia diz que ele era um discípulo, ainda que secretamente. Mas será que ele era um discípulo? Ele não.
Se ele era um discípulo secreto, ele não andava com Jesus. Logo, ele só via as obras de Jesus à parte. Talvez ele é trazendo para o nosso dia de hoje, alguém que fica na internet consumindo conteúdo de outra pessoa, que essa pessoa nem sabe que você existe. Você é um discípulo dela. E por conta disso, por ela estar plantando sempre em sua vida, você recebendo conhecimento dela, lá na frente você pode servir essa pessoa sem ela ao menos lhe conhecer. Pelo fato de ela se dispor, está liberando algo para você. Não deixa de ser um network, porque ela está soltando, ela está dando. No momento que ela nem esperar, ela vai receber. E eu imagino que certamente foi dessa forma que aconteceu com Jesus. Jesus, naquela região, sempre fazendo milagres, servindo, multiplicando pães, peixes, etc. E um homem bem sucedido lá em seu palácio, ouvindo falar desse tal Jesus. E aí sendo ministrado por... Que é esse homem humilde, faz milagres, multiplica pães, cura enfermos. Se um dia ele precisar, eu vou estar ajudando ele, ofertando na vida dele, porque só o fato dessas caridades terem sido feitas me ajudou de alguma forma. Então, vai chegar um momento que eu vou ajudar. E aí, foi o que acontecerá. É só imaginações que a gente tem esse poder, né, de estar contemplando. Então, é isso. Êxodo também, Liz, 17:12. Você quer abordar? Não, pode falar. Fique à vontade. Êxodo 17:12, a Bíblia relata. Quando as mãos de Moisés se cansaram, pegaram uma pedra, puseram-na debaixo dele e ele sentou-se sobre ela. Aaron e Hur ergueram suas mãos, uma de um lado, uma do outro, para que suas mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. Moisés foi levantado como líder, ou seja, ele estava servindo. E no contexto aqui, o que aconteceu? Ele cansou, as mãos cansaram. E aí, certamente, duas pessoas que estavam sendo servidas por ele o ajudou. O conceito de network é sempre esse. Você vai servir, vai servir, vai servir. Não espere retorno, mas vai ter, porque nós estamos falando de princípios. É algo natural, é algo divino e não tem para onde correr. Se você plantou, você vai colher, não tem história. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você vai colher, só descanse e faça o que tem que ser feito. E aí você vai ver, quando sua rede de network estiver bem fortalecida, rapaz, é extraordinário. É muito bom. Tá, falou tudo. É isso aí, Alex. Então, ficou claro, network, MVP, e as chaves, uma sempre acrescentando a outra, né? No final do mês, quem de fato acompanhar, for pegar todo o histórico das lives, que vai ficar, essa aqui está no Instagram, mas vamos salvar e colocar no YouTube, no meu canal, Alex Pinho Cruz, e no da Alice, qual é o seu canal, Alice, né? Está no YouTube. Alice Lorena Oliveira. Então, todas as chaves que estamos abordando estarão lá. São 40 chaves. Hoje, Alice, se eu não me engano, vai ser a oitava, 7ª e 8ª que estamos abordando juntos para... Como são 40 para fechar em 30 dias. E eu vou voltar também para ver essas lives que são muito fortes, esses temas esclarecedor com minha vida, na sua também está mexendo de uma forma que hoje estamos aqui fazendo, né, liberando conteúdo para aqueles que querem de fato mudar a rota da vida e viver o extraordinário, né? Se conectando com Deus, ajustando sua base familiar, trabalhando o seu corpo para viver o melhor que Deus prometeu para a gente. E o melhor que Deus prometeu para mim e para você, Ele vai falar diretamente contigo. Porque já foi dado desde a cruz. Basta você se posicionar. E essas chaves serão portas que vão abrir dentro de você para você estar até criando esse network
transbordando na vida de pessoas e assim vivendo o melhor que já foi liberado para a sua vida. É isso aí, Alex. Tá bom? Sim. Gente, gratidão assim, pela audiência. Quem assistiu ao vivo, quem vai assistir gravado, que realmente possa fazer sentido aí, nesse momento aí da sua vida, nessa jornada, e possa trazer transformação e luz para a sua caminhada. Gratidão por estarem aqui com a gente. E fica aí que amanhã às 7 da manhã a gente novamente aborda mais 2 chaves. Gratidão. Ok. Tá bom. Tchau, Até tchau. Bom amanhã. dia.